E aí, o que eu vou ter que fazer aqui na situação? Não está igual, eu tenho que torná-los iguais. Como que eu vou fazer? Começo, não tenho metal nessa minha equação, só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Já tá até aqui na ordem. Começo por quem? Pelo carbono. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, antes e depois da seta. Eu vou inverter esses números. Um que tá aqui vem pra cá e um que tá aqui vem pra cá. Percebam que sempre quando a gente faz balanceamento, eu não posso modificar os índices. Eu não modifico esses índices. O único número que eu posso modificar são os coeficientes, os números grandes que eu coloco. E esse número grande, ele vai ser como se fosse distributiva na matemática. Ele vai ser responsável por multiplicar os números que estão presentes nos índices de todos os átomos dessa minha molécula. Então, aqui eu tô falando que eu tenho um carbono, mas 1 vezes 4 é 4, então eu tenho 4 hidrogênios, ok? Então, tá. 1 vezes 1 é 1, ok? 1 vezes 1 é 1. Foi. Agora eu vou para quem? Eu vou para o hidrogênio. Já falei aqui para vocês que esse número, o meu coeficiente, ele vai multiplicar um número pequeno do meu átomo que eu estou balanceando. O hidrogênio aqui no caso. 1 vezes 4 é 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios antes da seta. Depois da seta, eu também tenho que ter a mesma quantidade. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. Então, tá balanceado. E por último, aqui na história, é o oxigênio. Eu não posso mais modificar esses números uma vez colocados aqui, esses coeficientes. O único que eu posso modificar é dessa molécula aqui de O2. O que eu vou fazer? Eu vou ver onde está, já está preenchido. No caso aqui, eu vou ter que ver onde ele aparece depois da seta e vou ter que somar. O oxigênio aparece aqui no CO2, então eu tenho 1 vezes o 2, então eu tenho 2 oxigênios aqui, mais tem oxigênio na água, 2 vezes 1 que aparece aqui, 2. 2 vezes 2, 4. Aparecem 4 oxigênios depois da seta. O que eu vou fazer antes da seta? Igualá-los. Qual o número que multiplicado por 2 dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Todo mundo, como eu falei, tem que estar igual. Então, os meus coeficientes aqui na equação é 1, 2, 1 e 2. Tenho que colocar, por mais que seja 1, eu tenho que colocar antes da seta. E depois da seta. Tudo bem? Nesse segundo exemplo, eu tenho ferro e oxigênio. Eu tenho ferro e oxigênio antes da seta, ferro e oxigênio depois da seta. A gente vai ver aqui no início, não aparece nenhum número, é porque é 1, ok? Então, eu tenho um ferro antes da seta, e aqui no caso eu tenho 2 ferros depois da seta. Tenho 2 oxigênios e 3 oxigênios depois da seta. Tá todo mundo desigual. O que eu vou ter que fazer? Balancear. Como que a gente faz? Eu vou inverter esses números. Os meus índices vão virar coeficientes nos átomos trocados, vamos dizer assim. Esse 2 que tá aqui vem pra cá, que 2 vezes 1 é 2. E aí, eu vou ficar com ele balanceado, ok? 2 vezes 1 é 2. E esse 1 que tava aqui, vem pra cá. 1 vezes 2, 2. Então, tudo certo, tá balanceado. E agora, a gente vai pro oxigênio. Só um parênteses aqui, tinha ferro e oxigênio. Ferro é um metal, por isso que eu comecei por ele. E oxigênio sempre por último, ok? Tenho 3 oxigênios aqui depois da seta. Por que eu já fui direto para cá? Porque eu já tenho 1 aqui. Eu não posso mudar esse número grande. Eu não posso colocar também número aqui. Essa estrutura é uma coisa só, tá? Esse número aqui, então, vai multiplicar tanto o ferro como também o oxigênio. Tenho quantos oxigênios aqui? 3 vezes 1, tenho 3. Aqui, antes da seta, tem que aparecer de alguma forma esse 3.
Só que 3 vezes 2 é 6. Por isso que a gente vai colocar uma fração aqui na história, levando em consideração o que eu preciso, que vai ser sempre o meu numerador. Aqui no caso eu preciso de 3 oxigênios e o meu denominador vai ser um número que eu já tenho. Por que isso? Porque esse 3 meios vai multiplicar esse 2? Porque 3 meios multiplicado por 2 tá multiplicando, eu posso simplificar esse número, então vai ficar igual a 3. Então, eu vou ter 3 oxigênios antes da seta e 3 depois da seta, balanceando essa minha equação, ok? Nessa terceira equação aqui, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio aparecendo 2 vezes. Esquema de prioridade, não tenho metal, tenho ametais, mas eu tenho esses 3. Então, nessa regra, carbono primeiro, depois hidrogênio e, por último, o oxigênio. Tenho quantos oxigênios antes da seta aqui? Eu tenho 8. Depois da seta, não aparece nenhum número, é porque é 1. Hidrogênios antes da seta eu tenho 18. E depois da seta eu tenho 2. Já vem que tá bem desequilibrada essa equação. E por último aqui eu tenho 2 oxigênios antes da seta e 2 mais 1 aqui, né? Que não tem nenhum número, é porque é 1, então eu tenho 3. Tá todo mundo desbalanceado, vamos dizer assim, desequilibrado. Com quem que eu vou começar? Com carbono. Carbono vai ser o primeiro, hidrogênio o segundo e terceiro o oxigênio. Esse 8 que tá aqui como índice vem pra cá como coeficiente. Meu 8 aqui ficou horrível, né? E esse 1 que tá aqui, 8 vezes 1, esse 1 que tá aqui vem pra cá. Porque 8 vezes 1 é a mesma coisa de 1 vezes 8, que é 8. Então, equilibrou-se. Carbono tá ok. Agora, a gente vai pro hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 1 vezes 18. Tenho 18. Eles vão ter que aparecer de alguma forma depois da seta. Qual o número que multiplicado por 2 dá 18? 9. 9 vezes 2, 18. Então, 18. E por último, o mais confuso de todos sempre é o oxigênio. Aqui eu vou ter que levar em consideração o que quem já aparece como aqui no CO2 e na água. E o único número que eu vou poder modificar vai ser aqui. Não posso colocar nem aqui no meio, só posso colocar na frente dessa minha molequinha do O2. Primeiro eu tenho que verificar quanto que eu já tenho. Aqui é o que eu quero modificar, aqui é o que eu já tenho. 8 vezes 2, 16, mais. 9 vezes 1, 9. 16 mais 9 deu um número ímpar, 25. E agora, professora? Mesmo esquema do exemplo anterior. 25 é o que eu já tenho. Se fosse 26, era tranquilo, né? O número que multiplicado por 2, porque é número par, daria 26, mas 25 é um número ímpar. Tem que aparecer de alguma forma esse 25 aqui antes da seta, porque tem que ficar balanceado. Então, vamos lá. 25 é o que eu preciso, é o que eu quero, e eu só tenho 2. Por quê? 25 meios multiplicado por 2, se 2 vai embora, ficam meus 25. Então, eu vou ter 25 antes e 25 depois. Tudo bem? Sempre eu tenho que fazer 1 a 1 para conferir e ver se está todo mundo correto. Carbono, hidrogênio e oxigênio.